Em Capitão América Guerra Civil, a gente viu os Vingadores se separando e até lutando uns contra os outros por discordarem do Tratado de Sokovia. Apesar da história envolver toda a questão do Buck e os pais do Tony, o real motivo para os Vingadores terem se separado foi uma discordância política que envolvia o Tratado de Sokovia. E a grande questão, então, do filme é se os Vingadores deveriam continuar agindo de maneira independente, que seria o lado do Capitão América, ou se os Vingadores deveriam se submeter ao controle e às vontades dos Estados, que seria o lado do Tony. Nesse vídeo, então, eu vou refletir sobre essa questão política e tudo que envolve o Tratado de Sokovia. Vou me utilizar de alguns conceitos de filosofia política aqui, e no fim das contas eu vou dizer quem eu acho que estava certo. Meu nome é Gabriel, esse é o Filosofia de Personagens, e no vídeo de hoje então a gente vai falar aí sobre esse grande embate Team Iron versus Team Cap, que causou muita discórdia, separou amigos, Vingadores. Mas afinal de contas, quem é que estava certo? Bom, para contextualizar, os Vingadores estavam sendo culpados por grande parte da destruição que vinha acontecendo no mundo, assim como a morte de muitos inocentes. Os estados no mundo inteiro viam que os Vingadores estavam agindo de maneira imprudente, e isso motivou então que vários estados do mundo se reunissem para fazer esse Tratado de Sokovia que submetia a ação dos Vingadores ao controle dos estados. E aí então, em caso dos Vingadores não quererem assinar esse tratado, eles seriam considerados como fora da lei, porque o Estado estava literalmente intimando os Vingadores a ficarem sob o controle do Estado, ou, se eles não quisessem, que eles se retirassem de cena. Sendo então submetidos aos governos, os Vingadores agora prestariam contas à sociedade, já que eles agiriam somente quando e como os governos dos mundos que assinaram o tratado quisessem. E falando um pouco então sobre filosofia política, existe um conceito de que o Estado deve ter o uso do monopólio exclusivo da força. E o que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que os cidadãos eles abdicam de parte da sua liberdade para ceder para o Estado esse direito de fazer o uso legítimo da força. E isso porque se coubesse a cada um fazer justiça com as próprias mãos, provavelmente a justiça seria muito mais arbitrária e parcial. E aí, então, colocando esse poder nas mãos de um terceiro, que seria o Estado, a gente teria uma justiça sendo feita de maneira imparcial. Então, o que o Tratado de Sokovia está fazendo é colocando de volta nas mãos dos Estados essa soberania, é o Estado reivindicando o seu monopólio exclusivo de uso da força, porque agora os Vingadores fazem esse uso da força de maneira independente do Estado. Porque, afinal de contas, fazer justiça com as próprias mãos não deveria ser certo, e afinal de contas é por isso que o Estado existe. Antes da gente continuar, se você já estiver gostando aqui dessa análise de toda essa questão política que envolve o Tratado de Sokovia, a gente ainda vai falar muito mais, mas deixa eu já te convidar para você se inscrever nesse canal, porque aqui a gente faz várias dessas análises mais profundas, usando os conceitos filosóficos, para falar sobre os personagens em geral, bastante sobre heróis, Marvel, DC. Então já se inscreve aqui, depois assiste os outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente tem então o lado dos Vingadores que está defendendo que eles devem assinar o contrato, que está sendo encabeçados pelo Tony. O Tony sente a culpa por todas as mortes e destruições que estão sendo colocadas na conta dos Vingadores, e ele acha então que os Vingadores devem se submeter a certas regras e às decisões políticas, assim como qualquer outro cidadão. Os Vingadores não poderiam agir de maneira independente, porque assim eles seriam imprudentes e eles teriam sim que prestar contas à sociedade seguindo certas regras no seu modo de agir. Mas é claro que essa teoria de que o Estado tem que ter um monopólio exclusivo da força e por isso os Vingadores deveriam ser submetidos ao controle do Estado pode ser criticada. O Capitão é contra assinar o tratado porque ele acha que a independência dos Vingadores significa também a independência deles de seguir determinadas ideologias. Porque afinal, se os Vingadores estiverem sujeitos ao comando de governantes, eles vão estar sujeitos às decisões de pessoas. E pessoas têm ideais, então os Vingadores estariam agindo sempre de maneira parcial para algum interesse político ou alguma ideologia. Como o Capitão chega a dizer, podemos não ser perfeitos, mas as nossas mãos ainda são as mais seguras. Ou seja, mesmo que muitos desastres possam ser colocados na conta dos Vingadores, isso não quer dizer que colocar eles sob a tutela de um Estado e de pessoas que vão tomar decisões baseadas em ideais
vá ser melhor. E o engraçado é que o personagem nacionalista, que é o Capitão, tá se opondo a fazer parte do Estado, enquanto que o Tony, que já se gabou até de ter privatizado a paz, tá querendo que os Vingadores sejam controlados pelas instituições estatais. Essa é então a grande questão de Guerra Civil, se os Vingadores devem prestar contas à sociedade e se submeter a certas regras que o Estado vai colocar, ou se a independência deles é mais importante, porque afinal, os Vingadores seriam as melhores pessoas para decidir como usar os próprios poderes para o bem da sociedade. Mas então, quem tá certo nessa história? Bom, em tese, o Tony tá certo. Porque veja bem, um grupo de super-heróis dotados de muitos poderes agindo de maneira independente, não seguindo nenhuma regra que o Estado coloque, é intrinsecamente perigoso para a sociedade. E realmente não faz sentido não ter nenhum tipo de legislação que diga respeito à ação dos Vingadores. A gente já viu que o Estado não deveria permitir que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. Imagina então pessoas com muitos poderes nas mãos. E afinal de contas, se todos têm que agir de acordo com a lei, por que deveria ser diferente com os Vingadores? Mas você, é Team Iron ou Team Cap? Coloca aqui embaixo para mim nos comentários qual o seu posicionamento nessa história. Fala aqui se esse vídeo alterou alguma coisa no que você achava. Não se esquece de deixar o like aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito e até a próxima.